Bom dia! Hoje vamos fazer mais um experimento inútil para provar que o senhor Roberto Scur está errado quando diz que a densidade é invertida e que o que faz os balões subirem é a energia cinética contida nos gases desse balão. Por que eu digo um experimento inútil? Porque tudo relacionado à Terra plana é inútil, já que eles não querem aprender. Mas bem, vamos mostrar então para quem quer aprender. Primeiramente eu vou fazer o seguinte, eu tenho aqui um saco de lixo, é de 25 litros o volume dessa aqui, tá? Aproximadamente 25 litros. O que eu vou fazer? Primeiro de tudo, eu vou pesar essa bolsa aqui, tá? Eu vou tentar fazer um balão solar com essa bolsa. Se vocês procurarem na internet por balão solar, vocês vão ver que sim, é possível fazer uns balões utilizando esse plástico preto, mas normalmente o que eles fazem é colar várias sacolas dessa, para que ele tenha um volume bem grande, né? E a partir desse volume grande, ele consiga atingir um nível de densidade que o permite flutuar, né? O ar vai se aquecendo, porque ele é um plástico negro, ao estar exposto no sol, né? Esse aquecimento se transfere para o ar no seu interior, com a expansão desse ar. Na verdade, eles fazem isso mantendo a sacola aberta por um bom período. Depois que o ar lá dentro já está bem aquecido, portanto menos denso, ele acaba flutuando. Bom, então vamos fazer o seguinte. Primeira coisa, eu vou pesar plástico aqui, para eu ter ideia da massa desse plástico. Para isso eu vou colocar um copinho aqui, fazer a tara da balança, está zerada. Eu vou colocar isso aqui dentro. Vocês veem que ele tem aproximadamente 13 gramas e meia. O raciocínio é o seguinte. Se a densidade do ar aqui, né, nessa altitude que eu estou aqui, é em torno de 1,1 kg por metro cúbico, inclusive eu já medi isso, é uma medida bem confiável, está próximo disso, eu tenho que calcular qual seria a densidade do ar para que essa massa, o conjunto tem que ser menos denso do que 1,1 kg por metro cúbico, né, ou 1,1 gramas por litro. Senão, esse balão não vai subir, ok? Então, vou desligar isso aqui. Qual é o próximo passo da experiência? Eu vou abrir esse balão, eu vou colocar ar dentro dele e vou deixar ele aquecendo no sol. E segundo Robertoba 2022, basta com que eu aqueça esse ar aqui dentro, não importa, eu já expliquei para ele que existe duas maneiras de mudar a densidade de um objeto. Ou você altera a massa ou você altera o volume. Ele diz que mexendo na energia cinética do balão, aquecendo esse balão, ele vai subir. Tá? E a minha expectativa aqui é que não vai acontecer nada. Se eu não der oportunidade para o ar se expandir e essa expansão se refletir no volume total do balão, não adianta eu aquecer ele não vai subir. Então vamos lá, minha gente. O que nós vamos fazer aqui? Vou pegar esse saco, tá? Nós vamos inflar ele. Vamos inflar esse saco. Vamos fechar ele. Vou pegar ar aqui, ó. Temperatura ambiente. Então, estamos com o nosso balão inflado, nosso balão de saco de lixo. Okay? Vamos pegar aqui um pedacinho de fita para isolar ele, um pedacinho bem pequeno para não alterar muito a massa dele, só para ele não abrir aqui, ó. Beleza? Está fechado. Vamos pegar aqui nossa linha, amarrar ele só para ele não sair voando com o vento. Dar um nozinho aqui de marinheiro aqui só para não... ele não sair voando.
ok? E é o seguinte, dá uma olhada, eu tô com uma pistola aqui que mede a temperatura, tá? 23,6 graus. Se vocês deram uma olhada ali, olha quanto que tá marcando a minha estação. 24 graus. Então tá bem compatível. Eu medi 23,6, né? Ali tá marcando 24. Então a minha estaçãozinha meteorológica tá marcando ali todos os parâmetros. Temperatura, umidade relativa, pressão atmosférica e uma estimativa para a densidade do ar nesse momento em torno de 1,1 kg por metro cúbico, como eu tinha falado para vocês, né? Beleza, o que nós vamos fazer agora? Eu tô com uma câmera, essa câmera branca que vocês estão vendo aqui, ela vai ficar gravando o balão, né, para ver se em algum momento ele vai flutuar. Eu medi a temperatura aqui, mostrei para vocês, né? Ó. Já tinha falado, né? Ó. 23 e álcool, né? Vou colocar esse balão no sol. E eventualmente eu vou vir aqui fazer umas medidas de temperatura para ver quanto que aumentou, né? Por ele estar aqui no sol. Então, vou amarrar esse balão aqui. Botar essa planta aqui em cima só para ele não sair voando. E vamos deixar o nosso conjunto aí, que eu quero ver se esse bicho vai voar ou não, né? A minha aposta é que não. Por quê? Porque a dilatação que ele vai sofrer ali com o aumento da temperatura não será suficiente para fazer com que ele ganhe volume e reduza sua densidade a ponto de compensar a massa dele e flutuar. E eu vou fazer inclusive as contas depois para mostrar de quanto deveria ser essa elevação de temperatura do ar, né? Para que o ar no seu interior, isso digamos que a gente pudesse aquecer o ar antes de colocar, né, dentro do balão. Quanto deveria ser essa temperatura para que ele alcançasse, né, atingisse a densidade mínima necessária para flutuar. A câmera vai estar apontada para cá e isso vai ficar aí por horas. Eventualmente eu vou medir a temperatura aqui para ver como é que anda, né? Vamos lá, vou fazer uma tomada agora aqui. Olha só que interessante. Poucos minutos no sol. A temperatura já chegou a 52,8 graus, tá? 52,8 graus. Isso a temperatura na superfície do balão. Nós temos que deixar ele mais um tempo aqui, porque essa temperatura não se transfere instantaneamente para o gás no interior, né? Ele com certeza vai demorar um tempo até que o interior equilibre essa temperatura, né? Então vamos deixar aí, vamos deixar assim. Vamos ver se em algum momento esse balão vai flutuar, né? Bom, durante praticamente aí todo o tempo que o balão ficou ali no sol, né, a temperatura ficou oscilando ali entre 45 e 50 graus, não passou muito disso. E eu fiquei ali observando, volta e meia fazer uma medida e tal, mas é isso aí, ficou oscilando ali entre 45 e 50 graus, aí, nessa faixa aí. A temperatura, pelo menos a medida na superfície do balão. Bom, para tentar dar uma ajudinha pro aquecimento ali, que peguei aqui um secador de cabelo, né? E ele tem o quê? 1400 watts, então vai transferir um pouquinho de calor ali pro... Vamos ver se ajuda alguma coisa.
Bom, subiu aí de novo para 48 graus, né, a temperatura, mas vou fazer diferente. Vou pegar uma bolsa e já vou encher ela com ar quente, quem sabe, né? Vamos ver se ajuda. Bom, já sabendo então que o negócio não ia para frente, mas para a gente cumprir tabela, né? Eu deixei ali o experimento rolar aí por mais alguns minutos aí, né? Deu um pouquinho mais aí de 1 hora e pouco rolando e a gente viu que não adiantou. Como eu falei no início do vídeo, eu já sabia que isso não ia funcionar e agora eu vou explicar para vocês, né, com o meio de cálculos, por que não funciona desse jeito. Bom, pessoal, agora vem a explicação do porquê aquele balão ali nunca vai voar daquele jeito que a gente está fazendo ali e por que a explicação do Roberto não faz sentido. Olha só o que ele nos diz. Segundo o Roberto, tá? Não sei de onde ele tirou isso, eu tenho um balão aqui, vou simbolizar ele aqui por um balãozinho fechado, um sistema fechado, tá? Por que ele voa? Porque a energia interna das moléculas que estão aqui dentro, se agitando para cima, para baixo, para um lado, para o outro, né? Em todas as direções, à medida que aumenta o grau de agitação térmica, energia cinética ali, interna, tá? Isso faz com que o balão suba. Só que ele se esquece de uma coisa. Ele fala em pressão, ele faz uma confusão danada. Pressão, disputa por espaço. Todas as forças internas, devido à ação da pressão, tá? Elas são compensadas em todas as suas direções por forças de mesmo módulo, direção e sentido oposto. Quer dizer, se eu tenho um vetor pressão aqui nesse ponto do balão, lá em cima tem outro também. Porque a pressão, ela age em todos os pontos da parede do balão. Ao mesmo tempo, todos os pontos desse balão estão sofrendo pressão interna e a pressão externa também, né? O que acontece? A pressão externa, normalmente aqui, sei lá, pressão atmosférica, né? Ela age em todos os sentidos. Por isso que o balão não explode, se ele está assim nesse estado de equilíbrio aqui. Caso a gente infle até ele chegar ao limite que as paredes do balão não aguentam mais, apesar dela ter uma ajudinha da pressão externa, né? O balão vai explodir. Pressão interna muito maior que a externa, mais a força elástica, explode. Ele chega no limite de elasticidade do balão. Assim funciona no mundo real. Agora, você me dizer que porque você tem partículas aqui dentro, não importa do que seja, de que tipo de gás que seja, que bastando você aquecer isso aqui, você vai fazer o balão subir, isso é uma grande falácia. Porque densidade é igual a massa dividido pelo volume. Você tem duas maneiras de alterar a densidade desse balão. Ou você altera a massa, colocando menos massa dentro desse balão, ou você altera o volume, ou os dois ao mesmo tempo, né? Mas você utilizar um agente como temperatura, ou como a própria pressão, né? Sem alterar o volume, sem alterar a massa, não resulta em nada. O máximo que você vai conseguir, se você aumentar a temperatura, se você tiver um aumento de pressão aqui e essa pressão não gerar um aumento de volume que faça com que o conjunto massa sobre volume desse balão, né, produza uma densidade, né, menor do que a do ar,
exterior, com suas temperaturas, com suas pressões, esse balão não vai subir. Essa é a explicação macro. Agora, se eu for fazer uma explicação em termos de cálculo matemático, vamos lá, vamos fazer isso de acordo com o mundo real. Então, a gente tem que densidade é igual a massa dividido pelo volume. A gente sabe também que qualquer corpo dentro de um fluido, tá? Digamos que isso aqui é um balde d'água, tem uma bola aqui dentro, ela está sujeita a duas forças quando submersa aqui. Empuxo para cima, peso para baixo. Só isso. O que acontece? O que diz a flutuabilidade? Se o empuxo é maior que o peso, a bola sobe. Se o empuxo é menor que o peso, a bola desce. Se é igual, ela se mantém estável na posição que você colocar. Então, não tem para onde correr. É isso aqui, a vida real é isso aqui. Quer meter temperatura no meio e tal, aí você já vai partir para outra coisa, coeficiente de dilatação, se isso aqui for uma coisa de metal, enfim. Outro papo. Você não pode dizer que é a temperatura que faz a parada subir. Não, é a densidade, a diferença de densidades entre a densidade do corpo e a do meio é que vão determinar se ele sobe ou não. Vamos fazer um cálculo muito simples aqui. Empuxo daquela bolsa minha que estava lá fora, ela tem que ser maior que o peso. Eu quero que essa bagaça flutue. Tá? Quem vai ser o empuxo daquele balão lá de fora? O empuxo vai ser o volume do meu balão. Aquela bolsa ali está em torno de 25 litros. Vezes o rodoar exterior. Né? Vezes G. Esse é o empuxo que o meu balão gera. Tudo isso tem que ser maior do que a massa do balão vezes G. Se isso não acontecer, o balão não sobe. Olha só que coisa interessante aqui. Vamos repetir essa mesma equação do lado de cá. Volume do balão vezes o rodoar vezes G tem que ser maior do que a massa do balão. Quem é a massa do balão? É a massa do plástico, que a gente já tinha calculado lá. Então, vou colocar aqui igual a massa do plástico. Todo plástico ali, as cordinhas, a fita, né? Então, digamos que com aquilo tudo que eu coloquei ali, eu tinha medido 13 gramas e meio, digamos assim, vamos arredondar isso para 14 gramas, né? A massa do balão. Né? Massa do balão, mas ainda tem a massa do ar contido no balão. Né? Quem é esse ar que estava contido no balão? Ele tem a mesma densidade do ar de fora, porque eu coletei ele de fora, por isso que não está subindo. Para que eu faça esse balão subir, né? O que acontece? A densidade desse ar no interior, né? Que mais a massa do ar no interior, que é o rodoar interno, né? Vezes o volume do balão, né? Tudo isso vezes G também. Massa vezes G. Isso aqui é peso. Isso aqui empuxo. O que acontece? Para que eu faça que esse balão suba, eu tinha duas alternativas. Eu colocava um ar muito rarefeito ali dentro, já aquecido do lado de fora, ou seja, antes dele entrar no balão, já aquecido. Tá? Ou eu permito que, através do aquecimento, que esse volume dele aumente. Mas não é o caso daquela sacola ali. Por quê? Ela não é elástica, ela é um plástico, ele chegou no limite da elasticidade dele ali e não vai subir. Né? Então, a conta é muito simples. Se eu isolar o volume do balão aqui do lado de cada equação, fica assim, o volume do balão multiplica rodoar, aqui do ar no caso exterior, né? Rodoar exterior, menos o rodoar no interior. Isso aqui eu estou passando para o lado de cá, né? Vezes G. Tá? Então, olha só que interessante isso daqui. Se eu não fizer com que essa diferença de densidade, né, multiplicada pelo volume do meu balão, seja maior do que a massa do balão vezes G, ele não sobe. Em outras palavras, eu vou passar esse volume para o outro lado, olha só que interessante. Rodoar exterior menos o rodoar
interior vezes G tem que ser igual a massa do balão dividido pelo volume do balão vezes G. Quem é esse cara aqui? Aqui, na verdade, é maior, né? Maior igual poderia ser, para ele já começar a flutuar, né? Olha só que interessante. Isso aqui é a densidade do plástico ali do balão, né? O volume do balão e a massa do balão em plástico ali. Isso aqui é a densidade do plástico. Então, se a diferença de densidades, tá? Entre o ar exterior, que está ali em 1 kg por metro cúbico, menos o rodoar interior, né, que deveria estar pré-aquecido, expandido já para uma quantidade inferior de massa ali dentro, naquele mesmo volume, ele teria, portanto, uma densidade mais baixa, né? Isso pensando que a pressão interna e externa daquele saco que está ali fora não são muito diferentes, né? Porque eu coletei aquilo ali, a pressão atmosférica, fechei e tal. Então, esse é o motivo pelo qual aquele balão não voa. Porque essa diferença aqui, ó, tá? Ela é praticamente nula. O ar no interior e no exterior, apesar de eu estar aquecendo, como eu não permito uma expansão desse balão, essa diferença de densidade é muito pequena. Se eu fizer substituir isso aqui por números, olha só. Quem era a massa do balão? A gente arredondou, né? Massa do balão, aproximadamente 14 gramas. Né? 14 gramas. O volume do balão, eu falei, aquela sacola ali é de aproximadamente 25 litros. Então, se eu fizer essa conta aqui, ó, 14 dividido por 25, né? Isso vai dar, deixa eu fazer aqui, 12 por 25. 12 por 25. Isso dá 0,56 gramas por litro, ou é a mesma coisa que 0,56 quilogramas por metro cúbico. Poxa, nem a pau que naquela configuração que a gente está ali vai existir essa diferença nesse momento, mesmo que a temperatura tenha quase dobrado. Eu medi ali com a pistola, deu 50 graus, enquanto a temperatura exterior ali medida pela nossa caixinha ali estava marcando em torno de 25 graus. Então, não é a temperatura que faz o balão subir. É a diferença de densidade entre o gás que está no interior e o exterior, quando essa densidade supre uma condição como essa que a gente está vendo aqui. Senão, amigo, não voa. Ok? Se essa diferença de densidades, rodoar exterior menos rodoar inferior, não chegar a 0,56 kg por metro cúbico, aquele balão ali não vai voar. Então, quer dizer, eu medi com aquela minha caixinha, terraplanistas acreditando ou não, o Rho do ar exterior estava em torno de 1,1 kg por metro cúbico. Tá? O Rho do ar interior, eu não sei. O do interior eu não sei quanto que vale. Né? Mas, olha só, vamos fazer uma simplificação aqui, só para a gente entrar O que aconteceria? Para ele começar a querer flutuar, essa diferença deveria ser 0,56. Então, se eu pegar aqui 1,1, né, menos 0,56, eu chegaria que o Rho do ar interior deveria ser 0,54 quilogramas por metro cúbico para a gente começar a conversar, entendeu? O ideal é que isso fosse muito menor para que ele pudesse aí começar a gerar, digamos assim, um empuxo significativo e ter uma boa aceleração para subir, né? Então, veja bem, terraplanistas, vocês inventam coisas tiradas do oco da cloaca, não sei da onde que vem isso. Oi, é só mudar a pressão do balão, é só mudar a temperatura. Não é. Eu mostro para vocês que temperatura, se eu quisesse naquela condição ali, fazer o balão subir, que temperatura que esse ar deveria chegar para ele atingir esse grau de densidade. Isso fazendo uma simplificação aqui, como se fosse ar puro, né? Não fosse ar úmido. E com ar úmido, a gente viu ali que tinha umas 33% de umidade relativa, né? Deixa o ar um pouquinho menos denso, ele está úmido, então eu vou fazer para o pior caso, que seria do ar seco. A equação de Clapeyron, né?
que é utilizada para isso, fiz isso aqui, PV igual a NRT. Eu já mostrei em outros vídeos que densidade, né, por Clapeyron, fazendo operações aritméticas, passa uma coisa dividindo para um lado, multiplicando para o outro, não vou repetir isso aqui, mas chegamos a essa equação, pressão dividido pelo R específico vezes a temperatura. Olha só que interessante, a solução da minha equação, para não fazer uma equação muito complicada, aproximando o ar úmido pelo ar seco, ok? Vai dar uma pequena diferença se eu considerar a umidade. A umidade geralmente deixa o ar um pouquinho mais rarefeito, digamos assim, menos denso, né? Então, olha só, pensa o seguinte comigo. Se eu quero provocar uma redução de 0,56 kg por metro cúbico na densidade do meu ar, a essa pressão que eu estou aqui de 948 HPA, aproximadamente, tá? O que vai ter que acontecer necessariamente? Vou ter que aumentar essa temperatura. A pressão, se ela aumentar, é pior. Ela está no numerador da equação, vai aumentar a minha densidade, se eu aumentar a pressão. Então. E eu teria, olha só, nessa pressão que a gente está aqui, veja que temperatura eu teria que injetar, eu teria que alcançar para que esse balão flutuasse. Olha só, Kelvin, que é o equivalente a mais ou menos 340 graus Celsius. Era o que eu deveria ter ali naquele balão. Óbvio que aquele plástico ali não aguentaria uma temperatura dessa, né? Para aquele volume, eu tenho certeza que vão me enviar vários vídeos de balão solar. Ah, o cara fez com plástico negro. Sim. Qual é a diferença ali? Vocês veem como os caras fazem esse balão. Eles emendam várias sacolas, você tem um volume bem grande de ar ali dentro, tá? E essas sacolas, elas são bem fininhas, ela não é tão grossa quanto aquela ali. Então, vai chegar uma hora que essa relação entre massa e volume do plástico vai exigir uma diferença de densidade que não é tão grande. Entende? E aí vai funcionar. Mas, normalmente eu bato na tecla aqui. Não é a temperatura que faz o balão subir. É a condição de equilíbrio entre empuxo gerado e peso do conjunto do balão, ou seja, um desequilíbrio para o lado do empuxo, né? Mais empuxo do que peso, vai fazer o balão subir. Simplesmente mudar a temperatura do interior, fazendo com que essas moléculas se agitem mais, né? Que a temperatura é uma medida do grau de agitação das moléculas, isso não faz a menor diferença na questão da flutuabilidade. Por quê? Se eu fizer o somatório de todas as forças, né? Todas as forças que atuam no interior do balão, isso é igual a zero. Por quê? Porque elas atuam em todas as direções. Então é como se fosse um cabo de guerra onde todo mundo tivesse, cada um puxando para um lado, ninguém sai do lugar. Forças internas não movem corpos. Seria o equivalente a você dizer que eu dentro do meu carro, empurrando o volante, eu consigo fazer ele se mover. Não, é impossível isso. Se eu quiser mover meu carro, eu tenho que estar do lado de fora, empurrá-lo para que eu consiga mover ele para frente ou para trás, porque dentro dele eu posso fazer o que eu quiser. Eu não consigo. Não vou conseguir fazer esse carro se mover. Sabe? É uma loucura isso que os terraplanistas estão propondo. Pois bem, essa era a reflexão que eu queria falar, né? Fazer sobre o caso desse balão de plástico. Um grande abraço, tudo de bom para você.